Olá, você está no canal Marluce Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do que vai ver aqui, deixe o seu like. Se não gostar, o seu dislike. Compartilhe, comente. E se você assinar o canal, se você optar por se inscrever aqui, ative também o sininho. Assim, cada vez que tiver uma postagem nova, você será notificado. Hoje a nossa interpretação de texto vai ser diferente. Eu escolhi dar para uma aluna que me questionou a respeito da intencionalidade do texto, quando que a gente consegue identificar, né, se o texto teve a intenção ou não teve a intenção. Eu busquei na internet opiniões diversas, mas encontrei na opinião de uma grande amiga minha, professora Eulina Medeiros, a opinião que eu queria dar para minha aluna. A professora Eulina, antes de falar do texto dela, eu vou dizer para vocês o seguinte, contar para quem não a conhece. A professora Eulina, ela é aposentada, é revisora, é pós-graduada em literatura, em linguística e uma das melhores professoras de português, de língua portuguesa, que eu conheci em toda a minha vida como professora. E a professora Eulina tem uma visão muito clara a respeito do texto, a respeito de como o texto se manifesta entre o leitor e o escritor. Ela consegue percorrer essa distância entre o leitor e o escritor, observando o texto escrito e o leitor como receptor. O texto tem o título de O Texto e a Intencionalidade. Interessante observarmos que há pessoas que, no afã de valorizar o seu ponto de vista, citam como fontes que supostamente fundamentam os seus argumentos jornais televisivos, jornais escritos e outros meios de comunicação em massa. Esse é o primeiro parágrafo. O que a gente nota aqui? Que a autora do texto identifica o que hoje a gente vê e muito a dar de pau aí pela internet, pessoas que dizem, você só escuta, você só vê a Globo, você só lê notícia da Globo, você tem que ler a Record, você tem que ler o SBT. Quer dizer, a pessoa não lê a Globo porque a Globo não fala aquilo que ela quer ouvir, não é? Então, ela vê a Record, ela vê o SBT, porque ali ela escolhe, ela encontra aquilo que ela queria ver e ouvir. Então, não é a emissora, não é o emissor, é o receptor. Quem é que lê uma coisa que não gosta? Quem é que pega, por exemplo, eu não gosto de suspense. Eu não vou comprar livros de suspense para eu ler. Se eu gosto de comédia, eu vou buscar sempre um texto de comédia para ler. Não é óbvio? E as pessoas usam essa fala, né, quando querem indicar para a gente uma coisa que a gente vê e gosta, né, e comenta aquilo que a gente vê, ela quer indicar baseado naquilo que ela acha que é o certo, porque ela gosta. Burrice, né, gente? Por isso, torna-se oportuno esclarecer que essa tentativa de fortalecer os seus argumentos nem sempre é válida, pois esbarra numa comprovação pelos estudiosos da ciência do texto de que nenhum discurso é neutro. Todos são repletos de intencionalidade.
Então, o que que ela coloca? Gente, ela coloca que ninguém é neutro, ninguém. Sempre tem uma intenção por trás das ações e, aqui no caso, do texto. Ninguém escreve por escrever. Sempre tem uma intenção. Se você tem a intenção de convencer, você vai argumentar mais. E no seu argumento, você vai exemplificar mais. Você vai usar como exemplificação aquilo que você foi mais marcante para você. Ou então que você percebeu que ao redor de você, quem leu teve uma reação mais abrasiva. Interessante, né? Continuando o que diz a professora Eulina. Até aqueles que se colocam em cima do muro têm uma intenção. Ou seja, tomam um partido que, por não ser de um lado nem de outro, adotam o seu. E não é certo isso, gente? Quem está em cima do muro é super inteligente. Eu acho. Por quê? Se você não está conseguindo enxergar o outro lado, em cima do muro você enxerga os dois lados e aí você tem condições de saber para que lado que você vai pular e não se machucar. É ou não é? Olha como o texto escrito ajuda a gente a pensar. Por isso que quem lê, pensa. Então vamos continuando. É importante que saibam que as fontes em questão, na verdade, são carregadas de ideologia e intencionalidade. Daí o fato de elas não serem neutras, mas sim parciais. Então, tomando as notícias, né? E aí aqui a gente fala em televisão, porque a televisão está ligada com a internet, e hoje em dia não existe mais aquele negócio de texto, só texto escrito em papel jornal ou em papel livro físico, tá? Hoje, quando nós falamos texto, é texto falado, é texto cantado, é texto representado, tudo é texto, né? Então, ela cita isso, né? A pessoa, não existe, por exemplo, nós estamos, vou falar de política, nós estamos num momento político em que falar não pode ter ideologia, quer dizer, não pode ter ideologia do outro, né? Daquele que é contra a sua ideologia. Daquele outro não pode ter ideologia, tem que ter a sua. Perceberam como que é a coisa? Na clara intenção de adesão ao seu discurso, buscam transmitir ideias, pontos de vista e posicionamentos. Lógico. Se eu vou indicar para você que você leia, por exemplo, que você tenha, por exemplo, deixa eu falar, que você tenha, por exemplo, de livro de cabeceira, uma ode ao torturador, é porque você acha que a tortura é uma boa, né? E não é esse negócio de que os opostos se atraem, não, os iguais é que se atraem. Então, se você concorda com atitudes deploráveis, você é uma pessoa com tendências deploráveis, né? Agora, como que você vai medir essa deplorabilidade? Aí depende de como a sociedade te enxerga e te aceita, ou você mesmo, né? Continuando o texto da professora Eulina. Portanto, na maioria das vezes em que se opta por determinado jornal, revista ou outro canal de comunicação, é porque esse é o meio que representa, que apresenta o discurso que se quer ler e ouvir, pois comunga com o seu ponto de vista. Então, você não pode, gente, ficar falando, você tem que ler tal coisa, você tem que ler tal coisa. Não, não preciso ler, não. Me fala o que você quer que eu entenda. Porque eu sei que você está me mandando ler uma coisa que você quer me dizer. Então, me diga você. Não é mais fácil? Continuando. Ainda
ainda existe ainda existe a concepção de neutralidade de textos ou discursos, e é muito perigosa porque muitas vezes o leitor ou o telespectador, sem ter a adequada preparação e instrução sobre os percursos gerativos do sentido de um texto, o discurso não se encontra munido do instrumental necessário para desvendar o que se lê, o que se ouve dessa forma, corre o risco de absorver posicionamentos ou comprar ideias sem a devida crítica e consciência. Então, aí mora o perigo, né? Quando você fala uma coisa num texto, você escreve um texto escrito, ou você usa o texto verbal, quando você fala uma coisa para pessoas que não têm capacidade intelectual para entender, ela acha bonito o que você está falando e embarca na sua. Ou então ela tem capacidade intelectual para saber que o que você está falando é errado, mas como você tem o apoio daqueles que não entendem e cresce o número de adeptos, para se dar bem, você até acaba concordando também, para justificar aquilo que você pensou, aquilo que você realmente é. É assim que nascem os mitos, né? A mitologia grega explica isso para a gente, né? Infelizmente, continuando o texto, infelizmente, imprudentemente, colocam-se os próprios interesses na escolha do que ler ou assistir, negando-se a ver o que os dois lados têm a apresentar sobre um determinado tema. Então, as pessoas, gente, as pessoas se negam a perceber o outro lado. Eu já arrisco, sabe? Estar em cima do muro é o melhor lugar para se estar. Porque aí você observa os dois lados do muro e aí então você tem condições de aderir um lado ou o outro lado. Na verdade, as pessoas que estão de um lado estão sempre de olho em quem está em cima do muro, que é para poder puxar essa pessoa para o seu lado, para ficar mais forte. Isso te lembra alguma coisa? Não parece assim alguma coisa entre direita, esquerda e centrão? É ou não é? Olha o que o texto me remeteu. Eu sou uma pessoa que vivo política o tempo todo, né, gente? Vocês sabem disso. Então, o texto da professora Eulina me remeteu a esse pensamento. Porque neste pedaço do texto eu identifiquei aquilo que eu digo. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eu simpatizo com algumas ideias da esquerda, eu simpatizo com algumas ideias da direita. Eu antipatizo, sim, com pessoas que estão lá, tanto na direita quanto na esquerda. Mas as ideias, né, de uma e de outra, tem coisas que eu simpatizo. Então, eu estou no centrão? Estou. E estou muito bem, obrigada. Mas eu reconheço que se eu pular, eu pulo mais para a esquerda do que para a direita, porque eu estou simpatizando mais com as coisas que estão acontecendo na esquerda do que com as coisas que estão acontecendo na direita. Perceberam como o texto leva a gente a pensar? O texto leva a gente a pensar naquilo que a gente mesmo está pensando, que está querendo fazer. Continuando aí o texto da professora Eulina. Esse procedimento demonstra o receio de constatar que a sua verdade é relativa, não tendo nada de absoluta. Então, não existe verdade absoluta nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Não existe verdade absoluta. É melhor ficar em cima do muro
olhar as duas partes e escolher para que lado cair. Eu já escolhi o meu lado, eu acho. Eu vou escolher o coração. É sempre melhor, né, gente? Ouça o seu coração. Aí está o texto da professora Eulina Medeiros, um primor. É isso, minha querida, e você que me pediu, né, que comentasse com você a intencionalidade de um texto. Aí está, no texto da professora Eulina. Eu vou colocar aqui embaixo para você o texto inteiro, e aí você pode ler, pensar e repensar. Compartilhe se você concordar, se não concordar também pode compartilhar, deixe aí para a gente a sua forma de ver as coisas. Gratidão. Até o próximo vídeo.